Na sua batalha com a Ucrânia, a Rússia se deparou com uma parede quase impenetrável na forma do Ocidente. A aliança da OTAN tem aumentado gradativamente seus esforços defensivos nacionais e internacionais. Mesmo a nova integrante da aliança, a Finlândia, concedeu às tropas americanas acesso a mais de uma dúzia de bases militares em seu território. Isso dá aos Estados Unidos da América e possivelmente ao resto da OTAN acesso irrestrito a bases que estariam a apenas milhas de território russo. Enquanto a Rússia tenta construir a nova cortina de ferro, algo igualmente importante se forma na outra direção, no Extremo Oriente, especificamente no Japão. O Japão busca manter a neutralidade desde seu envolvimento desastroso na Segunda Guerra Mundial e a posterior ocupação americana. Mas na sempre mudante paisagem geopolítica, o país tem reformado lentamente suas políticas externas. O ápice dessas mudanças vem com a chegada do novo primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e seus ambiciosos planos para o futuro do país. O Japão está ciente da nova ordem mundial emergente, na qual a Rússia se aliou à China para ir contra a influência dos Estados Unidos da América praticamente sozinha. Sendo improvável que a Rússia obtenha o que deseja da OTAN e do Ocidente, ela pode optar por expandir sua influência no Oriente como alternativa. O que é exatamente o que o Japão está tentando prevenir, sugerindo a formação de uma versão oriental da OTAN. Ao fazer isso, o Japão prejudicaria muito os planos da Rússia. Ishiba acredita que o Indo-Pacífico é uma das regiões mais vulneráveis e instáveis na geopolítica atual. Vamos descobrir o motivo. Possui algumas das maiores economias do mundo e países mais populosos: China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Rússia, Filipinas, Austrália e Singapura. Porém, quase nenhum desses países ratificou acordos de defesa com outras grandes economias, exceto talvez China e Rússia. Ishiba se preocupa que, sem um sistema coletivo de autodefesa como a OTAN, os países tendam a agir em interesse próprio, em vez de criar blocos militares em conjunto. E há mérito na afirmação. A China vem intensificando seu poderio militar e a audácia de seus exercícios militares. Em meados de outubro, o país posicionou um porta-aviões, aviões de guerra e outros navios o mais próximo possível da costa de Taiwan, em um claro exercício para cercar e bloquear os portos de Taiwan em um conflito simulado entre China e Taiwan. O status irregular de Taiwan, sendo parcialmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas e apoiado militarmente pelos Estados Unidos da América, complica ainda mais as questões na região. Na verdade, os Estados Unidos da América não têm um tratado oficial de defesa com Taiwan. Então, sua presença na área não indica necessariamente que ajudariam Taiwan em caso de escalada do conflito. A resposta de Ishiba: uma OTAN oriental. A ideia do primeiro-ministro japonês para resolver os problemas no Indo-Pacífico é dupla. Primeiro, ele quer criar um análogo da OTAN no Pacífico, com países como Coreia do Sul, Austrália, Singapura e Filipinas, ingressando em uma aliança de defesa, possivelmente liderada pelos Estados Unidos da América. Em segundo lugar, o Japão quer expandir sua presença militar para além de suas fronteiras, usando bases militares americanas no Pacífico, como a de Guam, um território dos Estados Unidos da América. A primeira solução leva parcialmente à segunda, e foi rapidamente considerada problemática pelos Estados Unidos da América-Rússia, e por motivos válidos. A ideia, em sua essência, é simples. Ela emula os objetivos da OTAN de unir nações no Indo-Pacífico contra ameaças externas, criando consistência interna entre elas na política externa. Contudo, Ishiba não possui planos concretos sobre quais nações são as candidatas mais prováveis a se juntarem à proposta OTAN asiática. Austrália e Índia já estão em uma aliança informal com os Estados Unidos da América e o Japão, o Diálogo de Segurança Quadrilateral, ou Quad, focado em interesses estratégicos, econômicos e humanitários. Quando o Quad foi criado em 2007, o então primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o imaginava como uma rede multinacional de aliados. Mas em 2008, os medos da Austrália de uma retaliação econômica chinesa contra os membros do Quad causaram a dispersão da aliança. No entanto, o Quad foi reinstaurado em 2017 com os mesmos membros e praticamente o mesmo objetivo de antes.
Embora o Quad não seja uma aliança militar formal, o Japão pode buscar usar os diálogos bilaterais que ele possibilita para instar os membros a torná-lo um pacto defensivo oficial. O Japão possivelmente quer usar o Quad como um trampolim, primeiro aceitando novos membros como Coreia do Sul e Singapura, ambas economias e militares formidáveis, antes de transformá-lo em algo semelhante à OTAN. O Japão busca criar mais pactos militares na Ásia para conter a influência da China e da Rússia na região. Para isso, os dois países iniciaram uma demonstração de força na área. China e Rússia iniciaram exercícios militares conjuntos mais sofisticados na região. Em setembro, aeronaves russas violaram as águas territoriais e o espaço aéreo do Japão, o que levou a Força Aérea de Autodefesa do Japão, Japan Air Self-Defense Force, a mobilizar sua frota de F-35s e F-15s e lançar sinalizadores como aviso. Essa foi a primeira vez que a Japan Air Self-Defense Force emitiu diretamente um aviso às tropas de outra nação, sendo seguida por protestos do Japão contra as ações da Rússia através de canais diplomáticos. Isso pode ter impulsionado o Japão a conter futuras infrações, alinhando-se com outras nações do Indo-Pacífico. Contudo, o processo pelo qual o Japão possivelmente planeja fazer isso deve ser lento, se oficialmente promulgado. Movimentos súbitos do Japão, como recrutar nações sob uma aliança defensiva, poderiam levar China e Rússia a adotar medidas mais agressivas. Basicamente, a aliança Rússia-China e o Japão buscando aliados geram um impasse na área. As preocupações do Japão são intensificadas por estar próximo a dois países com arsenais nucleares. Após a Segunda Guerra Mundial, que evidenciou o poder das armas nucleares e resultou na ocupação do Japão pelos Estados Unidos da América, os japoneses introduziram os 3 princípios não nucleares em 1967. Os princípios proibiam o Japão de possuir, fabricar e introduzir armas nucleares em suas capacidades militares. Os princípios não nucleares foram seguidos pelos 4 pilares da política nuclear um ano depois, comprometendo o Japão a usar a energia nuclear pacificamente e permitindo ao país desfrutar das políticas de dissuasão nuclear estendidas dos Estados Unidos da América. Isso significava que os Estados Unidos da América eram responsáveis por contra-atacar armas nucleares direcionadas ao Japão. Os tratados iniciais foram reafirmados com o Tratado de Não Proliferação em 1976 e o Tratado de Proibição de Testes Nucleares nos anos 1990, restringindo o Japão de desenvolver e implantar armas nucleares. Apesar dos Estados Unidos da América terem mais bases e tropas no Japão do que em qualquer outro lugar, exceto em seu próprio território, o Japão nunca hospedou armas nucleares americanas. Uma proposta em 2017 para isso foi prontamente rejeitada pelo governo da época. No entanto, as administrações japonesas recentes têm sido cautelosas com essa abordagem por 2 motivos. A Coreia do Norte iniciou testes nucleares independentes em 2006, contrariando as proibições mundiais de testes nucleares. Além disso, a Coreia do Norte frequentemente testa seus mísseis balísticos, lançando-os sobre o Japão em direção ao Pacífico. Os testes balísticos da Coreia do Norte se intensificaram recentemente, conforme o mundo passou a focar mais no conflito na Ucrânia do que nos lançamentos de mísseis norte-coreanos. Testes no final de 2022 mostraram que a Coreia do Norte já tinha a capacidade de atingir Guam com mísseis balísticos, ao menos em teoria. Devido à proximidade entre a Coreia do Norte e o Japão, este poderia ser um alvo potencial para futuras agressões norte-coreanas. A segunda razão é, claro, a Rússia. A Rússia decidiu não aderir às proibições de testes nucleares no final de 2023, recusando participar da nova iniciativa do Tratado Strategic Arms Reduction Treaty com os Estados Unidos da América para inspeções de arsenais nucleares. A Rússia justificou suas ações seguindo o exemplo e alinhando-se às políticas dos Estados Unidos da América na época. Porém, atente-se à data para optar pela não participação. Ao início da guerra na Ucrânia, a Rússia usou sua política de dissuasão nuclear vaga para dissuadir a OTAN de ajudar os ucranianos. Nos primeiros 2 anos e meio de guerra, as ameaças nucleares funcionaram parcialmente. O Kremlin reagiu às doações, citando sua política de defesa nuclear e sugerindo que as ações da OTAN eram uma ameaça direta, o que justificaria uma resposta nuclear.
Isso resultou em doações vitais de equipamentos e armas militares modernas da OTAN, às vezes sendo adiadas por meses. Mas em 2024, a OTAN começou a cruzar cada vez mais as linhas vermelhas da Rússia e a ignorar as ameaças. Apesar das ameaças, a Ucrânia conseguiu manter seu território por muito mais tempo do que os analistas previam. Contudo, Putin mantém-se inflexível em preservar os níveis de ameaças. Em novembro, a Rússia anunciou outra mudança em sua doutrina nuclear, propondo que a ajuda convencional de um país com arsenais nucleares poderia resultar em uma resposta nuclear. Até 2023, a China acumulou um arsenal de 500 ogivas nucleares, ficando em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos da América e da Rússia em número total de armas. A China manteve-se como um dos principais aliados da Rússia, sustentando a economia russa após o início da invasão. Considerando todos esses fatores, é fácil entender por que o Japão está numa situação difícil. A OTAN possui uma política de dissuasão nuclear robusta e suas defesas militares combinadas na Europa oferecem proteção significativa contra a Rússia. Além disso, os principais centros populacionais da Rússia estão muito próximos de seus vizinhos europeus. Mesmo que a Rússia lance armas nucleares, será rapidamente contra-atacada pelos Estados Unidos da América e Europa, além de enfrentar as consequências de seu próprio arsenal. O Japão não possui esse tipo de proteções geográficas. Sendo uma ilha sem tratados amplos de defesa militar, o Japão será um alvo relativamente fácil se a Rússia lançar armas nucleares de sua base de submarinos em Kamchatka contra o território japonês. É esse tipo de ameaça que o Japão deseja eliminar. Dessa forma, as declarações de Ishiba sobre criar uma OTAN no Indo-Pacífico implicariam diretamente em novas políticas de dissuasão e detecção nuclear. Isso também poderia significar uma mudança nas políticas restritivas de armas nucleares do Japão. As políticas japonesas permanecem, mas suas aspirações de obter um novo guarda-chuva de defesa nuclear poderiam ser atendidas com as propostas de aliança com a Coreia do Sul. Em 2023, os governos dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul anunciaram que a Coreia do Sul teria acesso a um submarino com armas nucleares. Isso foi resultado da expansão dos testes de mísseis balísticos e armas nucleares pela Coreia do Norte, como mencionado anteriormente. No entanto, ao contrário do Japão, a Coreia do Sul tem muito mais apoio público e político para a obtenção de armas nucleares. O acordo de 2023 com os Estados Unidos da América provavelmente será apenas o começo, com a possibilidade do país obter mais armas americanas ou lançar um programa armamentista independente. Com as aspirações do Japão de manter alianças com outras nações do Indo-Pacífico, que também são aliadas dos Estados Unidos da América à Coreia do Sul, parece uma escolha natural para um pacto defensivo. Ambos os países são praticamente vizinhos da China e da Rússia, e já sofreram ameaças diretas dos testes de armas da Coreia do Norte. E ainda há outro aspecto de por que o Japão precisa manter uma aliança mais forte. Economia. A região do Indo-Pacífico representa cerca de 60% do comércio global, passando pelas águas da China e do Japão. O Japão foi um dos primeiros países a notar o rápido crescimento da economia chinesa no começo dos anos 2000, bem antes de seus aliados ocidentais. Em 2013, ficou claro que a China buscava se tornar um importante player geopolítico através de suas capacidades econômicas e industriais. A China tem buscado ampliar sua influência na região, principalmente por meio de suas reivindicações territoriais nos mares do sul e do leste da China. As reivindicações chinesas na área se sobrepõem diretamente com as de quase todas as outras nações da região. As zonas econômicas exclusivas da Coreia do Sul, Japão e China, no Mar da China Oriental, entram em conflito de várias formas. Isso ocorre porque o mar, que tem apenas 579,48 quilômetros náuticas de largura, não é largo o suficiente para acomodar todas as zonas que se estendem por 232 quilômetros náuticas. A China alega ter direito a uma zona econômica estendida como parte de sua plataforma continental, adentrando águas japonesas. Isso foi agravado pela descoberta de um significativo depósito de gás natural no meio do Mar da China Oriental, onde as zonas econômicas se sobrepõem. A China perfurou o poço do seu lado do depósito de gás natural, ignorando os apelos do Japão para não explorar o campo antes da resolução da disputa da zona econômica. Mas,
talvez ainda mais crucial que as zonas econômicas, seja a China ter financiado programas econômicos e de infraestrutura em todo o Indo-Pacífico e além. Um dos programas mais notáveis é a iniciativa do Cinturão e Rota, que visa criar rotas comerciais terrestres e marítimas entre a China e países em desenvolvimento. O objetivo final da iniciativa do Cinturão e Rota é a China estabelecer uma rota comercial mais vantajosa para acessar o petróleo exportado pelo Oriente Médio. Uma rota terrestre ligando a China ao Paquistão permitiria que o petróleo contornasse as rotas marítimas do Indo-Pacífico, usando apenas parte do Golfo Pérsico para viagens internacionais. Para isso, a China investiu milhões de dólares em países do Indo-Pacífico. Isso desequilibrou os acordos existentes liderados por países desenvolvidos na região, como Japão, Coreia do Sul e Austrália. A iniciativa do Cinturão e Rota da China pode ser vista como mais uma tentativa do país de contrapor a influência dos Estados Unidos da América na região, e parece estar começando a dar resultados. De acordo com Ishiba, a diminuição da influência e envolvimento dos Estados Unidos da América na região, especialmente durante o governo Biden, foi um dos principais motivos para ele propor seus planos semelhantes à OTAN. A administração japonesa crê que se a China permanecer sem controle, poderá transformar sua influência econômica sobre os vizinhos no Indo-Pacífico em influência militarista. Mesmo assim, há outra grande dificuldade nos planos do Japão de criar uma aliança de defesa mútua na região, a Índia. A Índia é, sem dúvida, a segunda maior e mais importante economia da região, depois da China. No entanto, Índia e China têm uma longa história de disputas territoriais e oposição geopolítica. Paradoxalmente, ambos os países são membros do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Aliança Econômica, que inclui a Rússia. Índia e China tornaram-se os maiores importadores de petróleo e gás russo, substituindo a Europa. A Índia tem trabalhado para construir laços econômicos adicionais com a Rússia. Apesar disso, conforme mencionado, Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos da América são membros do Quad. O Quad é um ponto de partida natural para uma aliança como a OTAN na Ásia, com todos os 4 membros sendo países de grandes economias. Mas também é uma aliança não militar. É importante notar que todos os países têm disputas com a China e aspiram a exercícios militares internacionais entre si. Isso irritou a China várias vezes, colocando em questão a perspectiva da Índia se tornar um dos principais membros da aliança. Se o Japão pretende fazer um novo pacto de defesa militar para sufocar a influência militar da China e da Rússia contra ele e seus aliados, a Índia provavelmente seria um membro natural, considerando que já teve problemas com a China no passado. No entanto, o fato de a Índia também estar entre os poucos países que possuem profundos laços econômicos com a Rússia vai diretamente contra a principal diretriz do Japão para a aliança em primeiro lugar. Além disso, as relações da Índia com os Estados Unidos da América permaneceram positivas, com acordos assinados para equipamentos militares e investimentos na região. Ainda assim, as divergências sobre a Rússia poderiam estagnar essas relações. Sem a Índia na aliança, países como Coreia do Sul e Austrália perderiam um importante parceiro econômico e militar na região. As ações russas na guerra na Ucrânia tiveram um efeito polarizador em toda a região, especialmente nas relações com a Índia. Embora use petróleo e gás russos, a Índia não apoia totalmente a agressão e os planos da Rússia, especialmente suas tentativas de formar um novo bloco econômico e militar na região com a China e a Coreia do Norte. Esta rede de conexões geopolíticas com a Índia no centro pode revelar os planos do Japão de criar uma aliança. Mas com Trump agora na Casa Branca, a Índia pode nem ser uma preocupação tão grande. Apesar do temor sobre a condução da política externa dos Estados Unidos da América por Trump, os dois líderes já iniciaram bem a construção de uma relação próspera e mutuamente benéfica. Trump e Ishiba afirmaram que os países cooperarão para aprimorar a segurança regional, almejando uma nova era áurea nas relações Estados Unidos da América, Japão. Ishiba revelou planos para adquirir gás natural liquefeito dos Estados Unidos da América e ampliar o investimento no país para $1 trilhão. Isso ocorre durante o anúncio de Trump sobre tarifas rigorosas em importações do Canadá, China e México. Com o Japão escapando das primeiras tarifas, espera-se que o comércio entre o país e os Estados Unidos da América continue a crescer. Porém, ainda é impossível prever as ações dos Estados Unidos da América, principalmente com a guerra em curso na Ucrânia.
Trump já havia observado que tem grandes planos sobre como abordar acordos de paz e já rejeitou Putin ao anunciar que a guerra já deveria ter terminado. E Shiba precisará avaliar o quanto a nova administração dos Estados Unidos da América está disposta a fomentar relações econômicas mais profundas com a Europa e o Indo-Pacífico, para que a versão asiática da OTAN tenha chance de se firmar no palco geopolítico global. O que você acha? O Japão abandonará seu pacifismo? Uma OTAN no Indo-Pacífico seria um bom dissuasor? Obrigado por assistir e deixe seus comentários abaixo. Confira agora: Japão acaba de dar um golpe devastador na Rússia ou clique neste outro vídeo.